Olá, gente boa e amiga. Estamos iniciando o Estúdio 8, um programa de entrevistas que traz personalidades do mundo artístico, religioso, cultural, político de nossa cidade, sempre com assuntos de relevância para bem informar você. Hoje, como acontece todos os meses, uma vez por mês, estamos mais uma vez, com muita honra, recebendo o Gino Della Volpe, palestrante da Casa Esperança. E já digo desde já, muito obrigado, Gino, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui. E na última oportunidade, no mês de outubro, eu me sentia na Casa Esperança, diante do público, as pessoas que vão assistir às palestras, participarem do trabalho. Só que nesta oportunidade, eu digo, olá, amigos do mundo, e vou te explicar por quê. Vamos ver. Né? Porque na última noite, fui observar na internet e vi uma mensagem de uma amiga, Maria Julieta Marques, que mora em Lagos, em Portugal. Vida. E essa batalhadora do Espiritismo, divulgadora, estudiosa do Espiritismo em Portugal, já esteve aqui no Brasil, conheceu a Casa Esperança, realizou uma maravilhosa palestra, nos contou a respeito do Espiritismo em Portugal, as suas dificuldades, o movimento, e conheceu a Casa Esperança, aquele jardim maravilhoso, e ficou encantada. Tá. E aí ela escreveu que ela estava numa noite complicada, que não conseguia pegar no sono, numa insônia, falou, vou entrar na internet e vou assistir alguma coisa. E abriu justamente a nossa palestra última, a nossa última entrevista. Puxa, que espetáculo. E quando ela viu aquele jardim, ela falou, nossa, eu estive lá, que coisa maravilhosa, se sentiu transportada para o ambiente da Casa Esperança, para aquele jardim, para aquele astral espiritual, e elogiou muito a sua participação nas questões, obrigado, né? Gostou muito do conteúdo espírita do programa. Então, agora, ela que esteve pessoalmente, mas também recebi comunicações da França, Israel. Nossa, que coisa fantástica. Israel, Cuba, Estados Unidos e várias cidades do interior do estado do Brasil, do estado de São Paulo e de localidades do Brasil também. Porque então eu que devo agradecer, você está me levando para todos esses lugares, eu fico muito feliz. Porque a entrevista ela é colocada no YouTube, e aí eu coloco no Facebook da Casa Esperança. Perfeito. E na minha página no Facebook, Espiritismo Cristão, e na Rede Amigo Espírita. Tá. E aí é dentro desse contexto que ela acabou assistindo a palestra. Então, para os que estão interessados no assunto do Espiritismo, conhecer o Espiritismo com Jesus, perfeito, o programa corre o mundo. Tá, excelente. Eu é que agradeço. Eu quero começar hoje falando de 2 ou 3 coisas antes de fazermos a entrevista. Primeiro é que foi lançado o livro Kardec. Lançado o livro Kardec, escrito por Marcel Souto Maior, que foi autor de As Vidas de Chico Xavier, né? Fala da biografia de Hipólito Léon Denisard Rival. Esse era o nome verdadeiro de Allan Kardec, que era um pseudônimo. Para vocês que não sabem, Allan Kardec simplesmente foi membro da Real Academia de Ciências Naturais de Paris. Quer dizer, era uma pessoa extremamente conhecida, extremamente capaz, tem trabalhos publicados em outras áreas também, não só dentro do espiritismo, dentro da pedagogia, e o livro mostra toda a trajetória que ele fez para se tornar, de fato, codificador da doutrina. Então, não deixe de ler, você que é da doutrina, mesmo você que não é, leia, porque é uma vida fascinante e vale a pena, o livro já está nas livrarias. Falando em livros, eu quero também dizer a vocês que quem quiser ler os livros do Chico Xavier, hoje com esses equipamentos, os tablets e tudo mais, você grava, leva na rua e fica lendo e tudo mais, você pode baixar. Se você quiser comprar o livro enquanto uma peça, eu gosto do livro, porque eu escrevo, rabisco, etc. e tal. Mas se você quiser comprar, vai nas livrarias que tem. Mas se você não quiser, você pode baixar diretamente da internet. E existe dentro dos vários sites, outros podem conhecer outros, até o Gino pode conhecer outros, mas eu quero me referir especialmente ao livrosdechicoxavier.blogspot.com.br. Eu vou repetir. Livros de Chico Xavier, tudo junto, .blogspot.com.br.
facílimo de baixar, rápido. E outra coisa, tem todos aqueles que ele escreveu, aqueles que ele psicografou. E você vê que coisa interessante, né? A gente não deve falar que a coincidência é uma coisa, né? Você veio falando do jardim, porque essa pessoa falou para você... A Maria Julieta Marques. Maria Julieta Marques. E eu, quando você me mandou o e-mail, e que eu perdi, e eu encontrei com você na sexta-feira, eu pedi para você me mandar novamente, e você me mandou aquelas fotografias, porque foi a primeira vez que você havia me mandado a fotografia. Eu falei, eu vou selecionar algumas, porque você se referiu ao jardim no último programa. Certo. E para você, eu vou mostrar para vocês qual é o grande diferencial, além de todo o conteúdo e de todas as pessoas espetaculares que fazem a Casa Esperança. Eu vou mostrar o que é o jardim da Casa Esperança. Vamos lá, olha só. Olha só esse espaço. Avança. Olha a qualidade do que é plantado. Avança. Pode ir avançando. Vamos avançando. Flores. Avança. Mais detalhes das construções que ele se referiu. Mais flores. Olha aí que maravilha que existe lá dentro. Para um minutinho. Aqui é o corredor central. Quando se abre a porta da Esperança para a rua, você olha e você tem essa visão. Lá no fundo é exatamente o salão onde acontecem as palestras e também tem a sala de fluidoterapia, né? Tudo isso, avança. Tudo isso é feito pela Fátima, a esposa, é cuidado pela Fátima, a esposa do Gino, que eu conheci ainda quando estudante, um minutinho só, quando estudante no ginásio no Helena Maria. E a gente chamava ela de Bá. E eu não sei chamar a Fátima de outra coisa, vai ser... Olha que beleza, ó. Habitué lá naquele espaço, um volume imenso de pássaros, detalhes nas paredes. Pode avançar. Outra tomada do corredor e as salinhas que ele falou da biblioteca, dos espaços que existem para os jovens e o atendimento fraterno. Avança. Olha que beleza de iluminação. Olha, outra tomada num ângulo diferente do mesmo espaço que é o corredor. Uma tomada mais geral. Avança. Detalhes na parede, flores colocadas. Prossiga. Pode prosseguir. Eu só quero dizer o seguinte, Gino. Numa ambiência dessa, de tanta beleza e capricho, não é à toa que a espiritualidade lá flui, né? Flui, porque realmente é um espaço maravilhoso, que vale a pena vocês conhecerem e participarem das atividades que existem na Casa Esperança. Bom, nós, no último encontro nosso, na última entrevista, estávamos falando sobre o passe, o início disso tudo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Gino, porque a gente vê sempre uma pessoa dando o passe, né? Que é o médium. Então, qual é o papel do médium quando o passe acontece? O papel do médium. Isso. Primeiro, vou falar dos fundamentos dos livros em que vou me apoiar o raciocínio e as respostas. Pois não, sem problema. É o livro da Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, Os Fluidos. Tem o item curas, inicia-se no item 31 e seguintes. O livro Missionários da Luz, capítulo 19, Passes, o Espírito, André Luiz, o médium Chico Xavier. E o livro Nos Domínios da Mediunidade, Serviço de Passes, capítulo 17, Espírito, André Luiz, Mediunidade de Chico Xavier. No livro da Gênese, no capítulo 14 dos Fluidos, a parte das curas, Allan Kardec
estuda a respeito das possibilidades dos espíritos agirem diretamente num tratamento espiritual, dos homens agirem, que os homens são espíritos encarnados, e dos espíritos agirem através dos homens. Em relação à Casa Esperança, Centro Espírita Cristão, o passe espírita cristão, o tratamento dentro dessas condições, ele se realiza dos espíritos se utilizando dos homens. O médium intermediário entre os espíritos, o médium e quem recebe o tratamento. A palavra médium é exatamente meio. Intermediário. Intermediário. É dentro dessa condição. Quando você colocou, não quero interromper, mas é bom para elucidar. O espírito pode agir sozinho, diz você. E age. E age. Então, na câmara de passe, não só os homens estão recebendo passe, mas como espíritos recebem passe de espíritos diretamente. Espíritos que estão doentes, que são sofredores, algumas vezes estão acompanhando as pessoas, outras vezes são conduzidos pela espiritualidade amiga, e então eles recebem um tratamento direto. Pode ocorrer, ocorre, com certeza ocorre, que o número de espíritos atendido costuma ser bem maior do que o número de pessoas atendidas. Que estão atendidas ali. Porque a câmara já está preparada de modo conveniente. Nós observamos na literatura da vida no mundo espiritual, na produção mediúnica de Chico Xavier, que os espíritos chegam 2 horas antes do início dos trabalhos, para preparar o ambiente, controle de segurança, da atmosfera fluídica, uma série de trabalhos para tornar as condições adequadas. Depois, os médiuns em recolhimento, os médiuns do passe, realizando suas preces, primeiro eles recebem tratamento dos espíritos, para depois o público entrar na sala e aí receber o tratamento que os espíritos se utilizam dos médiuns para tratarem as pessoas. Esta questão que Kardec coloca, essa divisão, é muito importante, porque o tratamento ele está na possibilidade da eficiência, da qualidade do fluido. Nós estudamos na entrevista passada o caso da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Sim. E que ela desejava a cura, que há 12 anos ela tinha gasto todo o seu dinheiro e não tinha cura. Então ela foi buscar Jesus e tocou na orla, com aquele significado dentro do povo judeu. Então, qual é o material que faz a cura? O agente é o fluido que saiu de Jesus e foi para ela com a pureza da qualidade do nível de evolução de Jesus, um espírito puro, que chegou à perfeição. O único espírito puro e perfeito no planeta Terra. Então, entre Jesus e nós, existem vários graus de evolução. Então, por que é difícil um homem, sozinho, sem o auxílio dos espíritos, com todo o conhecimento e técnica que ele possa ter sobre magnetismo, sobre a vida no mundo espiritual, ele realizar uma cura? É possível? É, mas vai estar limitado no nível de evolução dele. Então é só olhar a humanidade, observar sua moral, seus sentimentos, que todo mundo ainda está evoluindo numa mistura de erros com acertos, lutando para dominar suas imperfeições morais, que você já tem como calcular que tipo de fluido, qual a qualidade da natureza do fluido. É um movimento de força, direção, sentido de um para o outro, intensidade, capacidade de penetrar e a qualidade do fluido. É um trabalho material. Então, o que acontece? No caso de um espírito atender diretamente, uma pessoa, um espírito, está em relação ao nível de evolução desse espírito. Em relação a um homem, um intermediário, um médium, ele entra com a parte dele, se preparando de modo adequado, observando a sua vida diária, olhando a alimentação, todas aquelas circunstâncias que fala no livro Missionários da Luz, que dá algumas sugestões, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí ele realiza oração, os benfeitores o tratam, e aí o tratamento não vai depender do nível dele. Ele é um associado, vai depender do nível dos espíritos que estão lá, que vão se utilizar dele. É o espírito que vai fazer o diagnóstico, que vai olhar a pessoa, que vai ver o corpo espiritual da pessoa, o perispírito, conhece o processo evolutivo, sabe manusear os fluidos que saem da natureza, os fluidos humanos, possui os fluidos com a qualidade adequada, necessária, e realiza o trabalho pelo médium, intuindo o médium, inspirando o médium na questão da movimentação,
Então, o médium, ele trabalha com um parceiro. Ele não é algo assim que não tem tem um papel importantíssimo. Se colocar em circunstâncias adequadas, a prece, a concentração, receber o tratamento dos espíritos e depois estar ligado espiritualmente, mesmo que na mediunidade oculta, mas intuitivamente inspirado pelos espíritos que vão fazer o movimento adequado ao tratamento. Mas há a questão que você também se referiu no último encontro, daquela mãe que abraça um filho que está doente e tudo mais, e ela tem, mesmo não sendo médium, ela pela sua força, pelo seu amor, ela pode transmitir fluidos para as pessoas, para o filho, não é isso? Ou para as pessoas em geral, é possível isso? Você acabou de falar uma coisa que não existe, alguém que não é médium. Ah, bom, na verdade, todos nós somos intermediários, todos, intermediários, né? Pode ser ostensivo ou oculto. Ah, sim, pode conhecer as coisas e se colocar em circunstâncias favoráveis. Então, a diferença do centro espírita é justamente esse detalhe. Se conhece uma tecnologia, tem um ambiente preparado e o médium ele fica em circunstância adequada. Perfeito. Ele está consciente do papel dele nesse trabalho de equipe. Mais capacitado do então, mas a mãe, nesse caso, ela é uma intermediária, ela é uma médium. Não depende da religião, não depende do país, depende da vontade de auxiliar, da pureza de sentimento, do apelo que se faz a Deus, a espiritualidade superior. Então ela atrai, e um espírito evoluído vai se utilizar dos fluidos dela, ou de alguma pessoa, da natureza, dele próprio, porque é ele que vai fazer o tratamento espiritual. Ele que tem o conhecimento, é uma questão de tecnologia, como pilotar um avião. Quem entra lá e pilota o avião? Entendi. Tem que ter um conhecimento e tem que ter uma moral. Levar o avião num bom destino com o bem, não jogar num ataque terrorista. Um ataque terrorista. Então é a mesma coisa. Torre qualquer, né? Nós necessitamos, e é conveniente, para um bom resultado, de um espírito evoluído no saber e na moral, e nos colocar em circunstâncias adequadas para ele realizar, por meio dos médiuns, o trabalho do passe. Quando você fala em tratamento, eu vou fazer uma pergunta. Um passe só, ele não resolve nada? Ou o tratamento pressupõe uma constância? Ou o fato de todas as pessoas que buscam o passe precisam de tratamento? Ou o passe por si só, sozinho, aquele dia que eu fui lá, tomei um passe, depois fiquei um mês sem ir, isso daí tem alguma validade ou você precisa ter a constância? Cada caso é um caso, do mesmo modo que a nossa saúde. Tem doenças que precisam de tratamento contínuo, demorado, com doses pequenas, tem outros que necessitam uma providência imediata, né, rápida, cirúrgica. Sim. Então, cada caso é um caso. Qualquer pessoa vai ser beneficiada, todas as pessoas vão ser beneficiadas, não tem contraindicação. Não existe, ele é indicado de modo geral para todos. Mas conforme a condição da pessoa, da sua condição espiritual, é que vai ter uma consequência de acordo com isso. Entendi. Uma pessoa que toma passe e se sente bem, ela influencia o meio onde ela mora, por exemplo, de forma positiva? Com certeza. Ela influencia de modo positivo. Puxa vida, isso é interessante. Isso é interessante. Você tinha falado muitas vezes a respeito disso daqui. Como é possível ser beneficiado se existe, de fato, a lei de causa e efeito, livre-arbítrio, as consequências? Como é que a gente coloca o passe nessa questão? Você está hoje querendo judiar de mim. Não, eu estou ávido de saber, isso sim, eu quero saber bastante. Que a doutrina tem muitas nuances, né? O Chico Xavier produz mais de 400 livros. Allan Kardec, com o seu Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, o Laboratório da Vida no Mundo Espiritual, também assim, é um material muito grande de pesquisas, né? E o conhecimento nosso que estamos estudando, e até da população assim, que estuda conosco, o público que estuda conosco, temos os nossos limites, as nossas condições. Vamos fazer o seguinte, vamos observar
um fato que já é conhecido de domínio público. Estudando esse fato, e um fato relacionado com Jesus, nós vamos tirar deste fato, como fizemos com a mulher com fluxo de sangue, que nós queríamos saber, mas qual que é a matéria? É uma coisa de uma magia, um milagre? Né? Como é que isso funciona? E aí observamos a realidade da existência dessa matéria, quando ela se desprende de Jesus e vai realizar a cura na mulher com fluxo de sangue. Então nós vamos escolher um fato do Evangelho, e estudando esse fato, as lições que eles nos trazem, esclarecem essas perguntas a respeito da pessoa. Mas será que eu vou conseguir? A pessoa chega, realmente isso que você colocou está muito bem colocado. Que a pessoa vai na Casa Esperança, ou num centro espírita, num estado de angústia enorme, de aflição, passando uma dificuldade indescritível, inenarrável, às vezes é uma doença incurável, um desafeto familiar, ideias de suicídio, um remorso imenso, sem esperança, dramas enormes, vivendo dramas enormes. E dentro desse contexto, ela pensa, mas eu acho que eu não mereço, Deus me abandonou, o que vai ser possível? Um milagre, uma magia? Ela chega com esse, muitas pessoas chegam assim realmente, nesse desespero, raciocinando que eles não vão ter acesso, né? Enquanto que outros estão tentando de tudo, mas não conseguem compreender a realidade da lei que realmente poderia trabalhar a favor deles, não compreendem as leis naturais. Primeiro, é necessário entender que no Espiritismo não existe milagre no sentido de que as leis da natureza são suspensas para os fatos se cumprirem. Allan Kardec, no livro da Gênese, estuda a respeito do milagre, que é o capítulo 13. O sentido original da palavra significa coisas admiráveis, admirável, notável, esplêndido. Então, todas as leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Deus não suspende as suas leis para que os fatos se cumpram. Isso não ocorre. Já milagre, no sentido teológico, significa algo que ocorre em caráter insólito, de uma maneira única, como uma suspensão das leis da natureza para aquele fato se cumprir. Então, isso para o Espiritismo, isso não existe. Tá. Agora, existem fatos admiráveis, as curas de Jesus são fatos reais, mas dentro das leis da natureza. Os fatos que ele realiza são naturais, mas são leis que ainda nós não conhecemos, não estamos no domínio de como essas coisas se operam. Então vamos escolher as bodas de Caná. Tá. Caná na Galileia. A transformação da água em vinho. Segundo as anotações do Evangelho de João, no Novo Testamento, na Bíblia, era uma festa de casamento, que ocorria no terceiro dia da semana. E aí já tem uma informação dentro do contexto de como os judeus viviam na época. Porque terceiro dia da semana, que dia é? Teria que ser terça-feira. Terça-feira. Casamento de terça-feira não é bem estranho. É muito estranho. Hoje seria assim uma coisa como casar de terça-feira. O pessoal olha o calendário, o que você vai escolher? Um sábado, porque você pensa nos convidados. Como essa semana tem um feriado prolongado, uma sexta-feira, faz um plano com a lua de mel, né? Se pensa assim. Às vezes o casal pode ter um carinho para uma certa data, e aí ele escolhe aquela data, mesmo saindo do usual de ser sexta e sábado, ou domingo, assim, né? E escolhe aquilo em virtude de um carinho especial. E o casamento ocorre no terceiro dia da semana, porque os judeus tinham um carinho especial, tinham um fundo emocional, tinham um vínculo para o terceiro dia. Porque eles estudam a Torá. Desde os 5 anos, eles ouvem o ensino da lei. Até os 10 anos, a lei escrita lhes é ensinada. Depois dos 10, é ensinada a lei oral. Com 13 anos, eles têm a maioridade. Quando tinham um poder aquisitivo maior, com 15 anos, aí aprender realmente a ler e escrever dentro desse contexto. Então, embora eles não tivessem uma alfabetização, um domínio da escrita, da leitura, mas eles ouviam a lei desde os 5 anos, que eles eram obrigados a ficar ouvindo na sinagoga, com o auxiliar do chefe da sinagoga, o Razan, e aprender o ofício do pai.
Bom, e o livro da criação do mundo, o livro da Gênesis, o terceiro dia é o único dia em que Deus acha bom que ele faz 2 vezes. Porque normalmente, toda vez que ele cria alguma coisa, existe o fim dizendo o seguinte: Deus viu que isso era bom. Exatamente. E aí no terceiro dia, 2 vezes ele descreve e achou bom. Descreve e achou bom. É o único dia que está escrito que Deus acha bom 2 vezes. Então ele ganhou esse fundo emocional, né, vamos dizer assim, uma simpatia, alguns chamam de superstição, a coisa para dar certo, Deus achou bom 2 vezes, um amuleto. É verdade. Mas existe então esse carinho com esse dia e o casamento está ocorrendo numa terça-feira. Também temos que considerar que o casamento naquela época não é como o casamento hoje, que você tem uma lista de convidados, você tem um controle, faz a confirmação, até presente compra por computador hoje. Manda entregar em casa, tudo. Você prevê tudo. A comida, a bebida, a festa, a hora para iniciar, a hora para terminar. Naquela oportunidade, a coisa era muito informal, chegavam muitas pessoas, não se sabia ao certo quantas pessoas viriam, e duravam dias. Podiam ser poucos dias ou muitos dias. E também havia uma relação com o vinho. O vinho era o símbolo da alegria, do convite que Deus, da aliança que Deus realiza com a humanidade. Desde o início da criação, em que o homem conhece o Deus único, é o povo eleito, o povo escolhido, e há então um convite de participar de uma festa, de um banquete, de um casamento com Deus. A humanidade é tratada como uma noiva, recebe um presente, um colar de pérolas, né? E o vinho significava alegria, dentro desse contexto. Agora, você imagina uma festa em que o vinho é importante, porque é o símbolo do sucesso, da alegria, uma festa de casamento, que você não sabe quantos dias vai durar, a festa se inicia, né, e o vinho tem que durar até o fim, então eles começavam servindo sempre o melhor vinho. E à medida que as pessoas iam ficando satisfeitas, iam perdendo a sensibilidade, iam perder também o desejo de beber, então depois se servia o vinho de menor qualidade. Agora, o vinho tinha que durar para a festa toda. Imagina não ter o vinho e ter que servir água. Então ia ser um casamento azarado. Ia ser um casamento alegria, malfadado. Malfadado, ia ficar com aquele estigma, aquela marca. Né? O vinho que é a alegria, que ia garantir o selo da alegria, acabou. E depois então ficou frustrante. Exatamente. Então o que ocorre? Maria, mãe de Jesus, está no casamento, é convidada. Jesus com alguns dos seus discípulos também. E o vinho acaba. Acabou o vinho. Então Maria fica solidária com a circunstância do sofrimento que estariam aqueles noivos. Entendi. Né? E ela recorre a Jesus. Mas esse espaço ocorre numa área da casa em que as pessoas da festa e quem cuida do banquete não está vendo. Inclusive, quando eu estive em Israel, eu fui na cidade de Caná, da Galileia, e eles escolheram um lugar, construíram uma igreja para venerar esta passagem e fizeram uma casa dentro desse possível modelo. Entendi. E que tem uma área de serviço, em que existia as talhas, que eles punham águas para ritual de purificação, porque os judeus tinham que lá fazer lavagens de mãos, de pés, de corpos, de objetos, de utensílios, né? Uma série de lavagens com água para ritual de purificação. Então eles tinham as talhas, as medidas, que eram recipientes menores que enchiam as talhas, tudo isso exposto. Né? Até nós tomamos lá o vinho, que está lá no rótulo, de Caná da Galileia, mas exatamente onde ele é produzido, as circunstâncias, mas em homenagem à passagem evangélica que foi lá. Né? Então, Maria está com Jesus nesta área de serviço, com as pessoas que ajudavam a prestar o serviço, os serventes, como está na linguagem do Novo Testamento, né? E as pessoas que estão desfrutando o casamento na área social não estão vendo, o chefe do banquete, né, o mestre-sala, conforme a linguagem do tradutor, também não está vendo, os noivos não estão sabendo o que aconteceu. Então Maria, mãe de Jesus, chega para seu filho e diz assim, que acabou o vinho. Ela fala assim, mas já
no seu sentimento ela está querendo pedir para ele fazer alguma coisa. Porque ela conhece os poderes do seu filho, embora ele ainda não se manifestou. Foi o primeiro milagre dele. O primeiro milagre. Exatamente isso que ele vai argumentar. Não chegou ainda a minha hora. Né? Ele não tinha feito nenhum milagre, mas ela conhecia o nível de espírito, o sagrado do contexto, porque desde o anúncio do seu nascimento com o anjo Gabriel, que lhe vem anunciar e que ocorre o nascimento em circunstâncias estranhas, né? Então, desde aquele momento que ela vê ele como criança, ela já tinha no seu íntimo aquela certeza do poder da elevação daquele espírito, do seu filho. E aí ela busca Jesus com o objetivo de ser solidária com as pessoas, com os noivos da festa de casamento, que estão se casando. E diz que acabou o vinho. E Jesus diz para sua mãe: mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Não chegou ainda a minha hora. Ou seja, ele tinha um plano na sua missão, que ele iria produzir esses fatos maravilhosos, as curas, mostrar o poder sobre os elementos da natureza, multiplicar pães e peixes, controlar fenômenos do vento, tantos outros contextos em que Jesus mostra um conhecimento e um poder sobre os elementos naturais, e que ainda não era hora. O interessante, nós sabemos que ele transforma água em vinho, que ele se afasta, e segundo a anotação do Evangelho de João, tempos depois ele está outra vez em Caná da Galileia, e vem um oficial do rei pedir uma cura para o seu filho que está em Cafarnaum, no mesmo lugar, Caná da Galileia. E ele justifica que era necessário ele realizar sinais e prodígios, porque senão não acreditariam. Como iriam acreditar que ele era um espírito com poder superior enviado por Deus, Cristo, o mensageiro, se ele não mostrasse materialmente que ele tinha um poder? Perfeito. Né? Como nós temos que fazer uma prova, demonstrar materialmente o que sabemos, a nossa habilidade. Né? E aí, então, a gente observa qual seria o primeiro sinal da hora. Tá. Porque João anota que ele volta para lá. Mas note o que aconteceu. A palavra mulher era um jeito carinhoso na época, era a expressão mais carinhosa que tinha para se dirigir a uma mulher. Ela não tinha o mesmo contexto que nós temos hoje. Porque hoje falar para alguém assim, mulher faz isso, mulher aquilo, mulher fazer uma colocação, não mostra carinho, mostra algo meio estranho. Naquela época, segundo os tradutores, dizem que era uma palavra carinhosa, e um deles anotou que, inclusive, era o modo mais carinhoso que um homem tinha para se dirigir a uma mulher, para chamá-la de mulher. Né? Então, no contexto do que está escrito, mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Não chegou ainda a minha hora. Dá a impressão que ele está negando. No entanto, em seguida, Maria se dirige aos serventes, as pessoas que estão fazendo o serviço do banquete, e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Logo, isso fica implícito que ele concordou. Mas não está escrito assim. Está escrito de uma maneira que dá a impressão que ele se dirigiu de um modo carinhoso para sua mãe, argumentou que não era o primeiro sinal, que isso era um problema dos noivos, né? Dá uma impressão de uma negação. Porém, temos que considerar que a comunicação humana não é só a palavra que é dita. Tem o gesto, a expressão facial, o olhar. Né? Então, quantas vezes observamos um casal e a mulher chama o marido de cachorrinho, ou cachorro, mas de um jeito todo carinhoso, que ele fala, hoje a noite vai ser especial. E às vezes ela fala benzinho, mas querendo acabar você vai ver que vai ter um ataque, né? Você vai ver que vai ser uma guerra, mas ela está falando benzinho. Se você só lê benzinho ou cachorrinho, você pode ter uma ideia errada do que está acontecendo. Teria que ter a informação do que houve com os gestos dos braços, das mãos, do rosto, a expressão facial, o tom de voz, e o que ocorre aí. Ou seja, Jesus aceita, concorda, diz que faz, na expressão facial, no tom da voz, no seu gesto. Porém, justificando, deixando claro que isso era um problema do roteiro evolutivo deles, era uma circunstância deles, e que não era
um dos programas que ele tinha dentro do seu cumprimento da missão. No entanto, ele transforma aproximadamente 600 litros d'água, porque a anotação do Evangelho diz que eram 6 talhas, e que as talhas cabiam de 2 a 3 medidas. Segundo a tradução do Haroldo Dutra Dias, a medida é 34 litros. E segundo a tradução da Liga dos Estudos Bíblicos, a medida é 40 litros. Estamos falando mais ou menos da mesma coisa. 2 ou 3 medidas, fazendo os arredondamentos, em torno de 100 litros, 6 talhas, 600 litros. E ainda, quando Jesus realiza essa transformação de água em vinho, ele manda tirar uma prova, uma pequena parte, e levar para o presidente do banquete, para o mestre sala, que cuida da qualidade do serviço. Ele prova e fica admirado, ele não sabe o que aconteceu. Só sabe Maria, Jesus e as pessoas do serviço que estavam nesta área. Por isso a casa de Caná da Galileia, ela tem separado, ela mostra a área do serviço, os objetos e a parte social da festa, né? E o presidente do banquete provando, fala, nossa, mas esse vinho é espetacular, né? Todo lugar começa pelo melhor e vai caindo. Nós já estamos no fim do casamento. Ele não sabe que já tinha acabado o vinho, só tinha ficado água. No entanto, o vinho melhor está agora. Então ele vai cumprimentar o noivo. Ele fala, todo mundo põe primeiro o melhor, né? E você mantém o melhor até agora, né? Que vinho espetacular. Muitas pessoas podem pensar, mas isso daí não é um fato, isso daí não tem jeito de ser um fato, isso é impossível. Como é que pode transformar água em vinho? Eu vou ter que dar uma paradinha. Fica esse lance, como que pode transformar a água em vinho? Essa é a grande dúvida e é o grande tchan-tchan-tchan. Eu sou obrigado a chamar um comercial e a gente volta para isso aqui. Por favor. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Olá, estamos de volta com o Estúdio 8 e com Gino Della Volpe. Deixamos no intervalo antes do comercial aquela dúvida, como que o vinho se transformou, como a água se transformou em vinho, já que no começo você, em falando de milagres, você disse que as coisas são todas factíveis e são todas materiais e não são, quer dizer, a vida não muda para que aconteça o fenômeno é explicável. Vamos ver aí. Como Jesus transformou a água em vinho. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar à época de Jesus, vamos estar naquela festa de casamento, com aqueles serventes, com aquelas pessoas comemorando na parte social, com alegria, os flautistas, vamos juntar todo mundo e vamos revelar o segredo que só os serventes sabiam para todos. Olha, acabou o vinho, ficou só água, Jesus transformou a água em vinho. Né? Vamos fazer isso, fazer de conta. Aí nós vamos pegar e dizer que nós viemos de 2000 anos, estudando isso no Evangelho, e vamos falar para eles que nós, na nossa época que nós estamos hoje, né, nós pegamos a água e fazemos barco a vapor e locomotivas que andam a vapor. E vamos dizer, vocês que saem daqui de Caná e descem um pouco mais, vão lá para o lago de Genezaré, no mar de Tiberíades,
que pega o barco e que fica com esse esforço enorme, lutando com o vento, com as correntes, e tudo mais. suando. No futuro vai ser, olha, não uma coisinha tão pequena, vão ter embarcações enormes, vamos ter equipamentos que a própria água, no domínio da tecnologia que teremos, porque vamos evoluir no saber e na moral, vamos ter um domínio sobre a matéria muito diferente do que temos nesta época, do que vocês estão nesta época. Vamos construir equipamentos que vão transportar pessoas, centenas de pessoas, centenas de toneladas, com a água. Agora, nós não temos condições de explicar materialmente como Jesus realiza o trabalho material, porque a nossa explicação é dentro do que nós conhecemos. E a cada década nós estamos conhecendo mais sobre a matéria, com os computadores, com as descobertas, com a estrutura da matéria, o átomo, subatômico, dominando o infinitamente pequeno. Porém, estamos ainda muito longe do nível de evolução da perfeição. Sim. Ainda evoluímos com erros e acertos, Sim. depois vamos evoluir só no acerto, e ainda vamos estar longe da perfeição, e vamos ganhar faculdade na inteligência, sentido na inteligência. É incomensurável essa escala evolutiva. Então, Jesus tem um domínio sobre o princípio material. Todas as leis que trabalham no universo inteiro, em todas as dimensões da matéria. Então, essa matéria radiante, que nos escapa à vista, que a medicina se utiliza para fazer exame, para fazer tratamento, muitas vezes passando cura, outras vezes equipamentos que nos trazem doença, tudo com matéria radiante, invisível, mas resultado do domínio da matéria em virtude da evolução. Então, Jesus é um espírito de evolução máxima, ele tem um domínio que nós não compreendemos ainda. Entendi. E ele transformou a água em vinho. Transformou a água em vinho. E com isso continuou o casamento. A grande lição, nós estávamos estudando o passe. Pois é. De repente nós falamos... Eu ia perguntar para você exatamente isso. E que relacionamento nós temos com o passe nisso daqui? Então, falávamos da pessoa desesperada, com remorso, com sentimento de culpa, conhecendo os vícios de sentimentos, seus erros, né? E aí ele busca o tratamento pensando assim, mas será que é possível? Esse é um caso que mostra que nos planos do Criador ele aceita a intercessão. Porque o que houve? Jesus diz assim, isso não está no programa. No entanto, ele faz. Ou seja, Deus tem um programa, ele tinha uma missão estabelecida, a missão se cumpriu, mas não é algo que seja inflexível. Então, os espíritos de escola, como Maria de Nazaré, de evolução, eles têm o poder de solicitar a intercessão. A intercessão é um fato, é uma realidade. Nós podemos nos beneficiar. Os noivos se beneficiaram, as pessoas daquela festa se beneficiaram com a intercessão. Então, Entendi. E isso vem antes de tudo. Vejam o cuidado do Evangelho, que circunstância magnífica que é o Evangelho de Jesus. Ele realiza o primeiro sinal, antes do programa, aceitando uma intercessão para que os humanos não entrassem em sofrimento. Antes de mais nada, conhecendo nossos limites, nossas circunstâncias, Deus deseja nos auxiliar, nos tirar do sofrimento e aceita realizar intercessão pelo nosso bem. Mas tem outras lições muito interessantes a respeito disso. Porque ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Então tem que fazer. No próprio Evangelho, nós vamos ter uma passagem de alguém que cumpriu isso de uma maneira maravilhosa, que foi Zaqueu, o chefe do cobrador dos impostos. Na sua última viagem que Jesus realizava, ele passa por Jericó, indo a Jerusalém, o oásis de Jericó. E o chefe dos cobradores dos impostos, um publicano, que era mal visto, porque ele era um judeu, que arrematava o direito de cobrar impostos, né? Então ele tirava sangue de pedra do próprio povo judeu, vivia materialmente muito bem, e ele era um homem de baixa estatura. E Jesus estaria passando por Jericó, com aquela multidão, no desejo de vê-lo, tocá-lo, conseguir cura, ouvir sua palavra, e Zaqueu queria ver Jesus. Só que ele era muito baixinho,
a multidão de jeito nenhum tinha uma antipatia enorme por ele, não ia dar uma brecha. Não, Mas Zaqueu era um homem muito inteligente. Então o que ele faz? Ele observa o caminho por onde está indo, passaria Jesus, vê um sicômoro, uma árvore com uma estrutura enorme, forte, fácil de subir e de sentar em cima daqueles galhos. Inclusive, hoje tem um lugar que se venera essa passagem, existe uma árvore, um sicômoro cercado para venerar essa passagem do Evangelho. Então Zaqueu vai na frente, sobe na árvore e senta. E quando Jesus está passando, ele para, olha para Zaqueu, levanta os olhos e diz, desce depressa. Isso é um escândalo gigantesco. Nós não podemos estudar, no momento dessa entrevista, a circunstância de que ocorre entre Jesus e Zaqueu. Mas Jesus diz para Zaqueu descer depressa. O povo fica todo escandalizado. Como? O Messias, ele que cura com esses poderes, ensinando o reino do céu, se dirigindo à palavra. E ele ainda lhe diz, desce depressa que eu preciso ficar hospedado na tua casa. Puxa vida. Com a minha comitiva. Mas o que Zaqueu faz? Obedece e desce a toda pressa, imediatamente, e recebe Jesus com alegria. Então, quando Maria diz que é necessário fazer tudo o que Jesus ensina, diz, manda, tem que ser feito tudo e ser feito com alegria. Então, nós estamos começando a ter as variáveis que fecham, né? Aceita a intercessão? Aceita. Qualquer um pode receber essa intercessão? A princípio é geral. Sim, Porém, tem algumas condições. Está fazendo tudo o que Jesus pede? E fazendo com alegria? Entendi. Porque ela diz, façam o que ele vos disser. E se não fizessem? Dissessem, eu não, vou pegar a água por aqui, tirar, levar para provar. E se eles não fizessem? Era necessário obedecer. O que é obedecer Jesus? É todo o conteúdo do Evangelho. Por exemplo, buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A criatura está vivendo assim? Ela vai partir daquele momento que ela está buscando aquela intercessão, ela vai viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus, desenvolver as suas virtudes, conquistar conhecimento nobre da vida no mundo espiritual, dominar as suas imperfeições, transformar sua ignorância em sabedoria, confiando que Deus conhece as suas necessidades, que as demais coisas Deus conhece e vão ser acrescentadas, ou ela continua preocupada em primeiro lugar, o que vou comer, o que vou vestir, o que vou beber, o dia de amanhã, como está nessa passagem do Evangelho. Interessante. Então o passe depende muito de quem está recebendo. Com certeza, porque esses fluidos que são trabalhados, é como se jogasse água. Se a pessoa ficar com roupa de algodão, molha o corpo. Tá. Se ela ficar com uma roupa de plástico, todinha de plástico, molha a roupa por fora e ela por dentro não acontece nada. Então, se ela não estiver com boa vontade, confiante, ela não vai estar em circunstâncias adequadas para receber o tratamento. E, sobretudo, acreditar. Se ela não acreditar, eu vou tomar um passezinho lá para melhorar de vida, etc. e tal, isso não resolve absolutamente nada. O livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel nos traz uma lição que fala a respeito dessa passagem. Chama Palavras de Mãe. E Emmanuel vem refletindo a respeito dessas palavras, porque aqui foram palavras de mãe. Fazei tudo o que ele vos disser. Sim. É tão pouco, mas é tão profundo, é tão importante. Se fizéssemos isso, fizéssemos o que Jesus nos diz, a transformação da nossa vida seria incalculável. O nosso roteiro evolutivo, como seria mudado para melhor. E Emmanuel nos faz aqui um comentário dizendo que o Evangelho de Jesus é um roteiro de evolução das almas e que está cercado de colaboradores, como Paulo de Tarso, João, Pedro e outros, inclusive Maria de Nazaré. E que todos eles possuem suas imagens, suas lembranças, seus símbolos. Que normalmente procuramos a ternura de mãe no sofrimento. É verdade isso, né?
O filho tem a mãe, Tem a mãe. mas quando as coisas estão naquela circunstância do desespero, da mágoa, aí é que ele busca a mãe. A ternura da mãe, o seu conselho sábio. Que, na verdade, nós não estamos na festa de casamento do Evangelho. Nós ainda estamos na festa de noivado. Porque nós não vivemos integralmente o Evangelho. Nós estamos estudando, observando os tradutores, observando a ciência acadêmica nos falando sobre a matéria, sobre a evolução, compreendendo a vida no mundo espiritual, observando a vida no mundo espiritual pelas informações dos espíritos, o que o Cristo diz para os homens, e não o que os homens dizem do Cristo, na produção mediúnica de Chico Xavier. Então, o que acontece? Nós estamos, na realidade, na fase de noivado. Mas ele nos observa aqui que isso tudo vem logo no início, no princípio do Evangelho. Antes de mais nada, ele já nos dá como se fosse a resposta, a solução definitiva. Né? Observar tudo que Jesus nos ensina para a nossa vida. O conselho de mãe, palavras de mãe. Interessante. Interessante. A gente não vai conseguir sair desse assunto. Nós nem entramos na água fluida, porque na água fluida, ainda tem um tratamento com a água fluida. Mas deixa eu falar uma coisa. Nós vamos estourar um pouquinho o tempo hoje, pode ser? Então vamos lá. Vamos lá. Para terminar? Não, vamos lá. Quanto tempo? Tem mais uns 10 minutos. 10 minutos. No livro Boa Nova, na psicografia também de Chico Xavier, né? O Espírito Humberto de Campos, o capítulo 12, ele nos traz reflexões em um fato que houve. O título desse capítulo é Amor e Renúncia. E é bem interessante ele ter colocado esse título, Amor e Renúncia. Porque quem mais nos ama no universo? Deus. E o amor de Deus é absoluto e incomparável. Aqui na Terra, entre os espíritos, quem mais nos ama? Jesus, Espírito puro. Jesus nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Perfeito. Né? Mais do que a mãe, que o pai, que qualquer criatura, porque ele é um espírito puro, é um irmão que chegou à perfeição, convive com o Criador, está nos auxiliando no nosso processo evolutivo. E ele coloca esse título, Amor e Renúncia. O que é renunciar? Você conhece os limites, você sabe a circunstância. E mesmo assim você renuncia ao conforto, renuncia ao prazer, renuncia à gratidão, você renuncia a tudo para atender ao amor. E esse capítulo fala exatamente do fato da transformação da água em vinho. E isso é muito interessante, porque no livro da Gênese de Allan Kardec, que era um pesquisador da manifestação dos espíritos, observou mais de 1000 médiuns e comparava a manifestação. No livro da Gênese, ele estuda as bodas de Canaã, ficando assim numa condição de ser uma probabilidade, de ser um fato ou uma parábola. De qualquer maneira, tinha um fundo moral maravilhoso. Mas ele ficou numa probabilidade, em virtude de não ter um documento, produção mediúnica, que lhe desse condição de dizer isso é fato, é parábola. Não. Ele estudou as possíveis opções. Na produção mediúnica de Chico Xavier, ele define isso é um fato. Está no livro Boa Nova. Não é uma parábola, é um fato, ocorreu de fato. E ainda ele explica o que aconteceu depois. Pedro ficou inquieto. Pedro ficou achando assim, mas puxa vida, Jesus transformou e o pessoal então ficou bebendo muito mais tempo. Isso, de certa maneira, não representa um estímulo à gula? Porque com vinho, e ainda daquela qualidade que Jesus fez... Todo mundo continuaria... Ficou comendo, bebendo. E coisas mundanas, ficar comendo, bebendo, gula, banquete. Ele fala o tempo todo da vida no mundo espiritual, isso parece que não está. Mas ele não ousava perguntar, mas viveu com essa coisa dentro, pensando. Jesus, conhecendo a sua circunstância interior, o convida para ele se expor, se abrir, e Pedro se abre.
Fala, Jesus, mas mestre, lá nas bodas de Caná, naquela oportunidade, o Senhor transformou. Isso não é um estímulo que está meio à contramão do que vem o Evangelho? E Jesus se reporta à condição do conhecimento dos judeus da época, do significado do vinho. Desde a aliança que o Criador estabelece com a criatura, que ele se faz conhecido como o Deus único, invisível, esse presente, esse colar de pérolas, então que o vinho é o selo da alegria. E conversa com Pedro a respeito da alegria de servir um amigo. E diz assim, Pedro, você sabe realmente a maior alegria que existe, assim, você servir um amigo. Você tem um amigo e você presta um serviço para ele e ele fica muito melhor. Eu venho trazer o Evangelho. Eu venho trazer a palavra de Deus para a humanidade, que não pode compreender, que vai ser gradativo. A revelação vai ser de acordo com o que a inteligência for evoluindo. Perfeito. Uma condição que Emmanuel usa muito. À medida que a compreensão da vida espiritual vai evoluindo, a mesma letra do Evangelho vão sendo tirados véus e ela vai vendo realidade onde ela não via. Perfeito. A interpretação que ela fazia vai se transformando, porque vai se qualificando. E que ele ainda possui muitos símbolos que estão com véus, nós não temos condições de compreender. Que o próprio Espírito Emmanuel está estudando o Evangelho. A espiritualidade superior estuda o Evangelho, em busca das revelações, os conhecimentos que estão nessa letra. Então Jesus argumenta que ele queria proporcionar alegria aos corações, selar, página de abertura, né, com selo de qualidade, eu vim trazer alegria. E Pedro argumenta, mas mestre, eles não vão compreender, tem amigo que a gente faz um favor, proporciona uma grande alegria, depois ele nos trai, ele é indiferente, não recebemos gratidão. E Jesus diz, eu renuncio, eu sei que isso é uma realidade. E aí ele começa a falar de um modo retencioso, e nós sabemos o que vem acontecer, né? Porque sabemos do modo em que ele é crucificado. Cuspes, açoites, coroas de espinho, negado 3 vezes pelo próprio Pedro, abandonado, traído por um dos seus, a multidão toda que o recebe como rei, depois vira, solicita que soltem Barrabás, até um ladrão fazia escárnios no momento da crucificação. E Jesus diz assim para Pedro, que mesmo sabendo que um dia esse vinho da alegria poderá se transformar no vinagre da amargura, mesmo assim ele sente uma imensa alegria, ele renuncia por tudo isso, pela alegria de servir a humanidade. Perfeito. Por isso que ele realiza realmente a transformação de água em vinho, para mostrar o amor que Deus tem por nós, a alegria que temos que ter nesse casamento com Deus Todo-Poderoso. E mesmo parecendo uma coisa tão insignificante, não era naquele momento, né? Não era naquele momento, porque a gente pode falar o seguinte, ressuscitou Lázaro, etc., é uma coisa grandiosa. Mas transformou água em vinho é uma coisa menor. Não era menor. Isso daí é o gesto dele em reconhecer a humanidade e saber que ele tem que servir ou se mostrar a humanidade como um todo e produzir a alegria das pessoas, que é realmente a função dele. Vamos deixar a água fluida para uma outra oportunidade. Que é parte do tratamento. Que é parte do tratamento, não há dúvida nenhuma. Estava aqui marcado. E a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Eu acho que são coisas interessantíssimas para a gente saber a importância dessas ações que a gente vive dentro do centro, né? Não é simplesmente você chegar lá e o médico fazer assim e tal. Não, não, não. As coisas estão acontecendo ao redor, existe toda uma preparação para isso, e o que mais está acontecendo no passe é que se cumpre, como você falou, uma das funções da própria vontade de Deus para com o homem, que é a busca da melhoria de vida da humanidade, tá? Exato. Gino, deixo para você as câmaras. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. E a você que ficou conosco até essa hora, nosso muito obrigado. Hoje é terça-feira. Eu vou reproduzir esse programa na quinta-feira também, tá? E terá uma série de reproduções em outros horários que eu não sei dentro da programação da TV.
mas na quinta-feira esse programa também será reproduzido, porque muitas pessoas nos pedem, né? Tem uns que são muito palmeirenses, né? Porque eles querem ver o jogo do Palmeiras, não vai passar na quinta-feira? Vai passar na quinta-feira. Então nós vamos reproduzir o programa na terça, que é hoje, e na quinta-feira a gente passa o programa novamente. Sempre é muito bom, porque isso reforça o nosso conhecimento e o nosso pensar a respeito das coisas divinas. Eu lembro também que o programa vai para o YouTube, www.youtube.com/Estúdio8TV. O Gino coloca em todas essas redes de qual ele faz parte, né? E se você quiser continuar assistindo o programa que você já viu, basta você acessar, inclusive os outros 2 programas anteriores, que tiveram muitas visitações. Tá? A você que ficou conosco, nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e a gente volta numa outra oportunidade, se Deus quiser. Até logo.